Fala, investidor, beleza? É o seguinte, eu vou deixar aqui o extrato de 3 dias de ganho, aonde o ganho é de 60 e pouco, 140 e 100. E dentro de 15 dias, bati uns quase R$ 800 de swing trade, tá? Bati esses em que condições, né? Olhando uma média de 2 a 3 vezes só por dia o celular para mim ver como é que tá as ações para conseguir vender, certo? O que isso significa? Significa que eu perdi um monte de picos, né? Eu vou deixar aqui aquele momento onde você consegue encontrar a queda baixa e aí você faz uma análise observando que vai ter uma alta. Essa alta pode ser de centavos, mas é interessante porque dependendo do seu volume de venda, isso vai te dar um retorno legal. Então imagina só, pega esses 3 dias aí que eu estou dando de exemplo de extrato aqui, de 60, 140 e 100. Olhei só 2 a 3 vezes e vendi aquilo que estava possível. Quer dizer, eu não fiquei acompanhando o gráfico, tá? Durante um tempo para pegar pico, para fazer uma análise. Lembrando que a bolsa ela abre 10h30 e aí você vai ter aí quase 3 horas a 4 horas mais ou menos de ficar olhando ali várias vezes, né? Sondando. Você pode deixar gráfico aberto e tal, né? Tipo no TradeView. Então veja bem, imagina se eu pego, e eu já fiz isso antes, se você pega para ficar algumas horas fazendo as coisas e tal, e conseguir olhar vários momentos o gráfico e conseguir acompanhar algumas altas. E isso significa de começo que você vai vender bem mais ativos, você vai ter bem mais lucro, porque você consegue vender mais, porque você pega algumas altas. Então você vai ter um lucro bem maior, tá certo? Eu verifiquei acompanhando durante um tempo que várias ações que eu comprava, eu perdi o pico, porque eu olhava como é que foi o dia da ação e ela dava um pico tipo de 15 centavos, 20, 30, 40, $1. E eu perdia porque eu não estava na frente do gráfico. Então eu podia ter vendido assim 5, 6, 7 vezes mais do que eu vendia. Isso significa que você consegue sim vender muito mais, tá? Isso é importante. Então, você consegue fazer muito dinheiro, certo? Então, pega essa média que eu estou falando de 800 em 15 dias, certo? Que eu fiz, eu podia estar fazendo 3 vezes mais do que isso, fácil, beleza? Existem alguns fatores, por exemplo, tem um fator interessante que se você pega, por exemplo, na Nomad tem uma regra em que você tem, dentro de 5 dias úteis, você só pode fazer 3 day trades. O que é o day trades? É você compra e vende no mesmo dia. Ela tem essa regra. Dentro de 5 dias você só pode fazer 3 day trades. Eu dei uma de palhação e estourei essa regra. Eu fiquei 90 dias bloqueado, eu ainda estou bloqueado. Como isso me prejudicou? Eu fiz análise de uma ação, comprei $600 dessa ação, certo? No mesmo dia, ela valorizou $50. $50. Sabe quanto é que dá $50? Dá quase R$ 300. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui vender porque eu estava bloqueado. Eu ia ganhar em um dia, em um clique com uma ação, depois de fazer a análise, R$ 300. Então isso me prejudicou. Vamos tirar a questão do prejuízo? Vamos supor que eu tivesse conseguido vender. Por que eu consegui pegar aquele pico que não durou muito tempo? Porque eu olhei mais vezes o gráfico, tá? Tanto é que eu tentei vender algumas vezes e lembrei que eu estava bloqueado. Então o gráfico, estar na frente do gráfico faz a diferença, tá? Se você tiver tempo de ver mais vezes, você consegue sim ter mais lucro, porque você consegue pegar os picos que você está sondando ali, tá? E os picos nem são grandes picos, são altas, né? Então às vezes desceu, vamos supor, Beyoncé, comprei a 5,80, subiu a 6 em 1, se eu tivesse pego era 21 centavos, 20 centavos. Só que era 20 centavos de 100 ações, certo? Era 100 vezes os 21 centavos de dólar. Convertendo de dólar para real, é 5 vezes mais. Só lucro, certo? Então isso é importante, tá? Fica essa informação para você entender como é que funciona essa parada, certo? Quer saber mais passo a passo desse meu método, swing trade e tal? De começar com pouco, inclusive, juntando centavos de dólar e fazendo um montante bacana? Só pede o curso aqui, ó. Manda mensagem para mim ou pode me chamar
no meu Instagram e manda que eu te mando o curso, o valor do curso, se você quiser adquirir. São poucas aulas, não é nem 10 vídeos curtos, e é na prática e toma, é simples. Depois você ainda tem meia hora de consultoria que eu sento com você ali online e eu tiro as suas dúvidas, te dou alguns direcionamentos pontuais, certo? E é isso. Então, o que fica aqui a indicação do curso e essa importância de quanto mais tempo você tem de tela, mais você ganha, certo? Algo mais eu tô nessa fita de ficar mais tempo de tela. Então, por enquanto é isso. Tamo junto, valeu e até mais.